Você já sentiu que o mundo está fora de controle? Nós nos deparamos diariamente com guerras, com injustiças, com autoridades corruptas, com uma cultura que rejeita limites e um sentimento em um número gigantesco de pessoas que acham que Deus está distante ou que Deus está em silêncio. O Salmo 2, ele vai falar exatamente sobre isso. Por isso ele é considerado uma oração com um aspecto profético. Nós vimos no nosso vídeo anterior que o Salmo 1 estava nos chamando a escolher um caminho da sabedoria. Já no Salmo 2, nós vamos ver uma mensagem que escancara a rebelião coletiva do mundo, da sociedade contra o governo de Deus. Mas temos uma boa notícia, é que o trono de Deus não está vazio. E neste salmo ele vai nos mostrar quem de fato reina e como encontramos refúgio seguro em meio ao caos. Veja que o texto começa dizendo assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Nós estamos diante de um contexto onde o salmista começa com uma pergunta que ela é desconcertante. É como se ele olhasse ao redor e dissesse: o que está acontecendo com o mundo? Ele via as nações se levantando contra Deus, os reis rejeitando a sua autoridade e as pessoas dizendo mais ou menos assim: queremos viver do nosso jeito. Isso parece familiar a você? Para mim, faz muito sentido diante do momento, da história que estamos vivendo, da sociedade pós-moderna. É como se o salmista estivesse vivendo em nossos dias. E nós vemos isso em vários níveis. Nós vemos pessoas que no seu coração querem independência espiritual. Nós nos deparamos com sistemas que excluem Deus, uma cultura que zomba da fé cristã. Mas John Stott vai dizer que o coração humano quer liberdade. Mas a grande questão nesse sentido é que o coração humano está buscando essa liberdade longe de Deus. E quanto mais ele busca esse tipo de liberdade, mais vazio ele se encontra. Agostinho de Hipona, um outro teólogo importante na fé cristã, vai chamar isso de uma alma inquieta. E essa alma inquieta, na perspectiva dele, só vai encontrar descanso quando voltar de fato ao seu Criador. A rebelião pode trazer para a gente um senso de liberdade, mas é uma prisão disfarçada. Na sequência do Salmo, ele vai dizer que os reis das terras se levantam, os reis das terras... Na sequência do Salmo, lá no versículo 4, ele vai dizer que aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Veja que, enquanto o mundo está em alvoroço, Deus permanece tranquilo, Deus permanece sereno. Não porque ele é indiferente ao que está acontecendo, mas porque o seu plano já está em curso e na perspectiva da eternidade, esse plano já está concluído. Spurgeon vai nos dizer que Deus não precisa entrar em pânico. Ele não precisa reagir com pressa, ele apenas afirma com autoridade. Olha só o que diz o versículo 6, que ele constituiu o rei sobre o seu monte santo chamado Sião. Em outras palavras, nós estamos aqui diante de um panorama onde o governo, o trono, já tem um dono. E isso muda tudo. Isso deixa muito claro para nós que, em meio às circunstâncias, às alterações, às evoluções e involuções, Deus não perdeu o controle da história, do mundo e do seu propósito. Quando a terra se abala, nós precisamos lembrar que o céu segue firme. Tim Keller também vai colocar diante da gente um grande ensino, dizendo que esse rei
não é um rei qualquer. Ele é Jesus, o Cristo, que não reina por força, mas segundo a autoridade que foi dada a ele pelo Pai. Sua autoridade se estende do trono de Deus até o coração do indivíduo. Isso também está descrito aqui nesse salmo, quando lá no versículo 7 ele vai dizer assim, que o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor, e o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Essa é uma das declarações mais fortes e mais importantes das Escrituras. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, apresenta o seu rei, o Filho, o ungido, o Messias. Essa expressão, hoje te gerei, não fala da criação de Cristo, mas da entronização pública do Filho de Deus após a sua ressurreição. No Novo Testamento, os apóstolos vão aplicar esse salmo diretamente a Jesus, como o rei que governa com justiça, mas também com graça. Quando o texto diz que o Pai daria a ele as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão, ele está falando do mundo todo, de toda a cultura, todo o povo, todos os recursos. Jesus não veio apenas para Israel, mas para reinar sobre toda a criação. E ele reina com um cetro de ferro. Não de tirania, mas com firmeza, com uma justiça inabalável. Mas eu queria também refletir com você o seguinte ponto. Se ele é o rei, então nossa vida não pode continuar como se ele fosse apenas um conselheiro espiritual, apenas alguém que supre nossas necessidades. É por isso que aqui há mais do que um convite, há uma ordem para todos nós, quando ele diz assim: agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Veja que, depois de denunciar a rebelião e afirmar a soberania do Messias, o salmo vai terminar com um convite surpreendente. Mesmo diante de tanta arrogância humana, Deus oferece misericórdia. Ainda há tempo. Beijar o filho aqui, nesse contexto, significa um gesto de lealdade e de submissão. É reconhecer que Jesus é o Senhor e se curvar diante dele, não por obrigação, mas por reverência. Um autor contemporâneo chamado Hernandes Dias Lopes, ele traz em um de seus comentários uma frase que ele está afirmando que rejeitar o filho é escolher a ira, mas abraçá-lo é encontrar refúgio e vida. Essa é a escolha que está diante de cada um de nós. Continuar lutando contra Deus ou se render a Ele. É por isso que o Salmo 2 vai terminar com uma bem-aventurança. Bem-aventurança significa aquele que está sendo próspero, aquele que está trilhando um caminho de avanço, de progresso, que tem uma felicidade que não está condicionada à circunstância. Veja que o Salmo 1 começa com a bem-aventurança e o Salmo 2 termina com a bem-aventurança. Enquanto os reis da terra se exaltam, os humildes encontram segurança, e este é o grande contraste nesse texto que nós lemos. Enquanto o mundo está buscando autonomia, o salmista está nos convidando à dependência. Você de fato está cansado do barulho, da incerteza, do medo? Lembre-se que o mundo não vai lhe oferecer descanso, mas o Rei exaltado sobre todas as nações
oferece refúgio e descanso. Não apenas para a segurança da nossa alma, mas em termos de sentido, de direção e de esperança. Muitos pensam em Jesus como uma figura religiosa, mas para nós, ele é o Senhor da história. E o seu trono permanece de pé, inabalável. Se você está em dúvida com relação à sua salvação, à sua vida, ao seu futuro, se você está cansado de tanto lutar, renda-se a este rei. Ele não veio apenas para dominar, veio para restaurar, para salvar, para transformar. Nosso coração, ele vai permanecer inquieto enquanto ele não repousar no Senhor. Que hoje seja o dia em que você encontra descanso, no único lugar seguro, chamado os braços do Rei verdadeiro. Se você preferir e se você puder, ao final desse vídeo, faça uma oração. Entregue a Ele as suas ansiedades e confie nele. E nós nos veremos no nosso próximo vídeo, onde estaremos trabalhando o Salmo de número 3. Um abraço e se você quiser comentar a importância dessa aula para você, escreva aqui nos comentários a sua percepção, o seu entendimento e até mesmo as suas dúvidas. Afinal, a sua contribuição é muito importante para que possamos não apenas prosseguir no que estamos fazendo, mas também, por meio daquilo que você está compartilhando, certamente você estará contribuindo com a edificação de outras pessoas. Até logo!